Muito bem, vamos lá, mais um episódio do COP One on One, COP 101. E nesse episódio, antes de falar, eu vou falar sobre uma parada chamada nudge. Não é nudes, é nudge. N-U-D-G-E. Escreve na tela já. Nudge. É disso que eu vou falar. Aliás, não mostro o livro ainda não, que daqui 2 episódios eu vou falar sobre o livro. Hoje eu vou falar só sobre o conceito. Nudge. Se inscreve no canal, ativa a notificação, dá o like, faz as paradas todas aí pra ajudar nós, mano. Aí depois que acabar o vídeo, se você gostar, compartilha, deixa seu comentário. Se você não gostar também, deixa seu comentário criticando, dando opinião, a sugestão para colaborar positivamente para os próximos conteúdos. Dito isso, vamos direto ao ponto, que não foi direto ao ponto, porque já falei tanto antes de ir direto ao ponto, mas vamos falar do conteúdo de hoje, nudge. O que é um nudge? Para não devagar nas minhas palavras, e não é devagar de pouca velocidade, é devagar de viajar na maionese, para eu não devagar no conceito, eu vou ler exatamente o termo. Na economia comportamental, ou seja, isso foi criado como um termo dentro da economia comportamental que estuda o comportamento de consumo das pessoas. Normalmente quem estuda isso são peritos no comportamento humano e no comportamento de consumo. Na economia comportamental, a arquitetura de escolhas, ou seja, pessoas que trabalham ajustando ou ajudando as pessoas a tomarem melhores decisões. São pessoas que trabalham fazendo com que as pessoas consigam tomar melhores decisões, que é também o nosso trabalho de copy, o nosso trabalho de quem lida com pessoas para vender. Nós, de certa forma, somos arquitetos de escolhas. Estamos arquitetando argumentações persuasivas que vão influenciar as pessoas a tomar uma decisão, geralmente uma decisão de compra de um produto, serviço ou ideia que a gente esteja vendendo. E tudo isso eu falei só para a primeira frase. Na economia comportamental, a arquitetura de escolha, também conhecida como nudging, é a organização do contexto no qual as pessoas tomam decisões com o objetivo de influenciá-las de forma previsível pela ciência. Ou seja, a economia comportamental é um estudo científico. Um nudge, põe na tela já, não é nudes, um nudge, que significa cutucão ou empurrãozinho, é definido como uma cutucada ou orientação. É qualquer aspecto da arquitetura de escolhas que altera o comportamento das pessoas de maneira previsível, sem proibir nenhuma opção, nem mudar significativamente seus incentivos econômicos. Para ser considerada uma mera cutucada ou orientação, uma intervenção deve ser fácil e barata de evitar. As cutucadas não são ordens. Então, isso é muito importante. Um nudge, um empurrãozinho, uma orientação dentro do contexto da arquitetura de escolhas, ou seja, da sua argumentação persuasiva para influenciar uma pessoa a tomar a decisão que você quer que ela tome, um nudge é uma influência simples de fazer que gera uma grande mudança no comportamento das pessoas. E eu vou dar aqui alguns exemplos. O primeiro deles foi feito num ambiente macro, no ambiente macro de um estado americano, para um assunto muito delicado, que era a questão da doação de órgãos. Eles tinham uma taxa de doação de órgãos muito baixa, porque a lei do estado dizia que a pessoa, para ser doadora de órgãos, ela precisava ir em alguma instituição ou órgão do estado e pedir para colocar uma alteração no documento dessa pessoa dizendo que ela era uma doadora de órgãos. E isso impedia ou evitava que muitas pessoas doassem órgãos, porque as pessoas não tinham esse mínimo trabalho de ir lá. Muitas pessoas concordavam, isso que é curioso. Muitas pessoas, quando entrevistadas, a maioria das pessoas concordavam com a doação de órgãos, e a maioria das pessoas diziam querer doar órgãos. Mas, na prática, poucas pessoas davam a permissão oficial no próprio documento
para serem doadoras de órgãos. Então a doação de órgãos naquele estado era baixíssima e eles precisavam aumentar isso. O que eles fizeram? Entraram com um projeto de lei e alteraram a lei estadual. Em vez de você ter que ir dizer que quer doar órgãos, agora a doação de órgãos é o normal, ou seja, todas as pessoas são doadoras de órgãos, exceto aquelas que forem nas instituições ou nos órgãos estaduais pedir para não serem doadoras de órgãos. Isso levou a doação de órgãos de um mínimo para o máximo. Mais que triplicou o número de doadores. Por quê? Porque você fez um pequeno cutucão, um pequeno empurrãozinho, uma pequena orientação que mudou o comportamento das pessoas. Em vez da pessoa ter que dizer que quer doar, agora ela tem que dizer que não quer doar. E aí colocou todo mundo naquilo que a maioria já queria, porque a maioria concordava e a maioria queria ser doadora de órgãos. Então esse é um exemplo muito legal. Um outro exemplo, e agora num contexto muito diferente, menos delicado, mas tão importante quanto, que tem a ver também com saúde e odores, foi uma experiência que eles fizeram, porque nos banheiros masculinos, onde tem aqueles mictórios que o homem faz xixi de pé, em volta ficava muito respingo de urina. Sabe-se lá por que cargas d'água, os homens não faziam xixi no lugar certo. E aí sabe o que eles fizeram? Um pequeno nudge, um pequeno empurrãozinho, uma pequena orientação. Eles pintaram uma mosca no mictório. Isso é verdade. Uma mosca foi pintada na cerâmica do mictório, ou grudada, ou adesivada, sei lá. E aí os homens iam fazer xixi e ficavam mirando na mosca. E diminuiu em praticamente 90% o número de respingos de urina em volta do mictório. Isso é um pequeno nudge. E por último, um nudge que quem já dirige provavelmente já passou por isso. Em uma determinada curva de algum estado dos Estados Unidos, era uma curva que provocava muitos acidentes, capotamentos e até mortes. E eles precisavam diminuir o número de acidentes naquela curva. E eles tentaram de tudo: pisca-alerta, pisca-alerta, placa, sinalização terrestre, enfim, tentaram de tudo. E não conseguiram diminuir o número de acidentes naquela curva. E pensando muito sobre como colocar um nudge e fazer a pessoa frear onde ela tinha que frear, eles criaram uma pintura no chão, uma faixa branca no chão em alto relevo. Mas não só uma, sucessivas faixas em distâncias diferentes. Se você dirige carro, já dirigiu e já pegou a rodovia, provavelmente você já passou por isso. Quando você está chegando perto de uma curva, você passa numa faixa branca em alto relevo. Pum! E aí passa em outra. Pum! E outra. Pum! 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 Esse barulho, esse tremor no carro sucessivo faz com que você imediatamente pise no freio sem sequer pensar que tem que frear. Isso é um nudge que ajuda você a tomar uma decisão inteligente num lugar perigoso, e isso reduziu brutalmente o número de acidentes nessa curva e depois foi propagado para todo o mundo. Inclusive, hoje, se você passar numa faixa dessa, numa faixa branca em alto relevo com sucessivas linhas em distâncias diferentes, é um nudge que você está experimentando na prática e você vai perceber que você vai frear sem nem mesmo pensar que tem que frear. Isso é um nudge e isso a gente pode usar em copy, dando pequenos estímulos para conduzir a pessoa para a decisão certa, a decisão que você quer que ela tome. Então, esse é o conteúdo de hoje. Se inscreve no canal, ativa a notificação, dá um like, deixa seu comentário, compartilha com outra pessoa. Tamo junto, até o próximo episódio.